Olá, minha querida amiga, mulher que vence. Bom dia para você que está aí ligadinha na nossa programação. É uma alegria, um prazer imenso poder estar com você. Muito obrigada pela sua audiência, viu? No programa de hoje, muito especial, você que tem filho, você tem filho aí na sua casa, conhece alguém que tem criança, filhos adolescentes, enfrenta lutas aí com eles? Então, no programa de hoje, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, porque eu tô com uma convidada muito especial aqui com a gente, a nossa querida tia Jucimara, a nossa tia da escolinha aqui. Tudo bem? Olá, pastora! Tudo bem? Eu agradeço muito a oportunidade. É uma honra estar aqui, viu? Que alegria, é um prazer poder receber você aqui. Faz tempo que a gente estava querendo marcar esse encontro aqui para falar de filhos, que é uma coisa que eu atendo muitas mulheres, atendo muitas mães com problemas, principalmente na adolescência. E a gente vai falar também um pouco da primeira infância, que são aqueles filhos, que eu acho que é mais uma adaptação para a mãe, né? Que é aquela loucura que ela tinha uma rotina, agora não tem mais. E aí eu vou perguntar algumas coisas aqui para a Ju e ela vai falando também as experiências que ela teve, porque ela também tem 3 filhotes, né, Ju? Conta aí pro pessoal. Sim, são 3 heranças que o Senhor confiou a nós, né? O mais velho tem 22, o Cleves Júnior, a Júlia aos 13 anos e o Davi com 4. Eu falo que eu vivo umas experiências, né, em todas as faixas etárias, aprendendo sempre com o Espírito Santo e pedindo a Deus orientação, pastora, para continuar a regar as primeiras sementes. Ai, que fofo. Eu amo conversar com a Ju, porque ela fala de um jeitinho assim doce. E não é só pra criança, não. Pra gente que é adulto, a gente se sente confortado, né? É muito gostoso. Ju, eu preparei aqui algumas perguntas que eu queria fazer pra você. E eu queria falar sobre os filhos da primeira infância. Assim, é um desafio. Pra quem é mãe que tá me assistindo, já é um desafio ser mãe. Ser mãe cristã é um desafio maior ainda, porque você, além de você estar aprendendo junto com o seu filho a ser mãe, você tem que ensinar a palavra, ensinar os valores bíblicos. E isso, às vezes, muitas vezes, não vem pelo exemplo, porque às vezes o marido não é cristão, ela acaba tendo as lutas, os conflitos dentro de casa e o filho acaba vendo tudo. Eu queria que você compartilhasse um pouco de experiências que você vive com mães, com filhos, nessa faixa etária dos pequenininhos. Então, pastora, o que a gente sempre diz e o que a gente tem aprendido, né, com Deus ao longo dessa caminhada é que a infância é o melhor tempo para semear. Então, o coração da criança é a terra mais fértil que existe. Toda semente que é plantada na infância, com certeza os frutos virão, né? Então, o desafio dessa mãe é ela ser praticante da palavra. Que forte. O caminhar pela fé. Nós não temos o domínio do futuro e as ansiedades pela vida dos nossos filhos vão nos acompanhar, eu acredito que eternamente, por causa da responsabilidade que o Senhor confiou às nossas mãos. Só que nós temos o privilégio, né, de ter na nossa vida a presença de um Deus que é capacitador. Então eu digo que todos os anseios de uma mulher cristã, né? Ou de uma mulher chamada por Deus para gerar filhos, porque ela foi chamada, a bebezinha, eu digo isso, a menina dentro do útero da sua mãe, ela já possui o seu útero. Então Deus já escolheu a mulher como porta de salvação, como porta de renascimento. Se a mulher compreender, pastora, em Deus, qual é o seu lugar, o seu papel, todos esses anseios vão ser muito bem tranquilizados com as instruções da palavra. Os desafios são constantes, são diários, a cada faixa etária, a cada idade, né? A criança muda, o comportamento muda, o convívio, né, com o mundo, porque você não pode tirar o seu filho do mundo, mas quando você planta no coraçãozinho dele, através da sua rotina diária, através da sua prática cristã, através da sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus, os seus filhos são gerados dentro de você também espiritualmente, como a própria Bíblia ensina, né? É forte isso. Ju, a gente tá falando isso pra mim e eu lembrei de quando os meus eram bem pequenininhos. Os filhotes pequenininhos já entendem alguma coisa, né? É claro que de uma forma diferente de você falar abertamente da palavra, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, mas de uma forma mais lúdica, eles vão entendendo, né? E eles têm essa capacidade de entender, não tem? Compreende, sim. A verdade é que tudo que você fala para uma criança, ela vai te testar.
mais cedo ou mais tarde, ela vai confrontar você através de gestos e de atitudes naquilo em que você disse. Então, eu digo que as primeiras experiências que a criança vive com Deus, pastora, ela vive dentro de casa, né? Apesar da gente estar, né, atendendo ao chamado do Ministério Infantil, a gente sabe que o papel de instruir a criança no caminho vem do papai e vem da mamãe. O papel da igreja é um papel já terceirizado, já é um papel de regar o que o papai e a mamãe plantam em casa, né? Então a gente entende que a mãe, apesar do desafio, como eu disse, se ela mesma se colocar diante de Deus, se ela buscar a Deus, se ela entender o papel dela, como Maria foi porta de salvação, né? Veio mudar a história escrita por Eva. Olha para onde nós estamos indo. É isso que a gente ensina. Maria veio mudar a história de que diz que a mulher é a culpada do pecado, Meu Deus, né? Que fardo pesado. Tantas responsabilidades, então, são colocadas em uma mãe, mas a gente entende que quando ela se abre, né? Quando ela entende qual é o papel dela, nenhum desafio, pastora, é demais. Então, os anseios, as preocupações são entregues a Deus. Porque a verdade é que só Deus cuida perfeitamente. Mas nós temos de Deus o dom, né? O dom de gerar vida mesmo fora do útero. Que lindo! É forte isso, porque, assim, eu recebo muitos pedidos de oração de mães. E quando elas começam a contar o problema, eu percebo que elas estão levando toda a família nas costas. Elas levam o fardo inteirinho de tudo que acontece com o filho. Filho grande, que perdeu o emprego. É claro que a mãe se preocupa, mas parece que ela se sente esmagada, culpada por não resolver. E isso que você está falando agora mostra claramente que a mãe, ela tem que ser dependente do Senhor. Quando ela depende única e exclusivamente do Espírito Santo, fica mais fácil. E aí se cumpre aquela palavra do fardo de Jesus é leve e suave, não é isso? É essa troca. Que lindo. Então, por mais que nós geremos os nossos filhos no nosso útero, eles são gerados em Deus. Essa é a diferença. Na verdade, essa é a dependência de Deus todos os dias, em continuar cumprindo o plano e o propósito de Deus quando a salvação veio através do ventre de Maria. Jesus veio mudar toda a história. Eu digo que, assim, a maior vitória contra a ansiedade é poder confiar que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, você coopera com o Espírito Santo, você trabalha com a direção de Deus, como mulher, como mãe, como serva de Deus, nessa intimidade. Então, o trato com os nossos filhos, nós vamos nos tornando, né, não profissionais por ter tanto entendimento científico, mas nos tornamos espiritualmente mulheres guerreiras de fé e que defendem, sim, como a gente vê na natureza, né? Uma mãe que defende e provê tão bem o sustento para o seu filho. Espiritualmente, é a mesma coisa. Que lindo. Nós somos responsáveis por prover o sustento espiritual para o coração do nosso filho. Uma criança que tem uma mãe que entende o papel da mulher sábia que edifica a casa, então essa criança está livre das contendas, essa criança está livre da inquietação da alma, essa criança está livre de todos os prejuízos que as trevas possam tentar, como irão tentar trazer. Mas a Bíblia diz, né, que uma casa edificada sobre a rocha, não importa a tempestade que se levanta, ela não se abala. Quando uma casa tem a luz da presença de Deus, a luz da palavra de Deus, e que Deus nos abençoe e nos conceda sempre, pastor, é a minha oração. Amém, a sabedoria para conduzir os nossos filhos iluminados pela palavra. Porque ainda que as trevas tentem entrar por todas as frestas que hoje a criança é invadida, né, pastora? Com certeza, com as frestas das trevas, tentando invadir a infância, tentando tirar a infância da criança num período tão cedo, né? Crianças amadurecendo, adultizando as crianças, esses termos que a gente tem usado e tem visto, mas que as mães tenham essa sensibilidade de compreender qual é o seu papel provedor de vida na vida do seu filho. Ai, que lindo. Você é capaz, viu, mãe? Não se assuste, não se apavore, não conte com experiência de mãe, de vó, nada disso. Conta com a experiência do Espírito Santo, né? Perfeita. Que é perfeita e vai te guiar no caminho certo. Eu tenho certeza disso. Ju, vamos dar uma pausa agora? Eu queria chamar rapidinho aqui um recadinho da Dona Eliana. Olá, pastora Thaís, tudo bem? Eu estou aqui no Shopping do Povo para falar com você e com todas as mulheres que vencem, trazendo aquela super dica. Olha, pessoal, está aqui nas minhas mãos, eu costumo dizer que é o boné mais querido do Brasil. Quantas pessoas vieram aqui no Shopping do Povo em busca deste boné porque viram o missionário usando? Claro que a cor dele não é essa, pessoal, essa aqui é uma cor feminina, mas nós temos várias cores aqui no Shopping do Povo e eu estou aqui para avisar uma novidade.
havia esgotado, nós não tínhamos mais nenhum e muitas pessoas ficaram sem, mas nós já recebemos uma nova remessa com várias cores diferentes que você pode vir aqui para conferir e pode conferir também no nosso site. Eu vou passar para vocês. O Shopping do Povo fica aqui na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, pastor. Essa foi a nossa dica de hoje. Um grande beijo e aguardo por todas as mulheres que vencem aqui no Shopping do Povo. Muito obrigada, dona Eliana. Beijão para você. Então, a gente está aqui com a nossa querida tia Ju, aqui da nossa sede estadual. Obrigada, Ju, mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço. Eu queria voltar aqui para uma outra pergunta. A gente falou bastante sobre a primeira infância e eu recebo algumas perguntas do tipo assim, pastora, com que idade eu devo levar o meu filho para a igreja? E é uma pergunta que eu fico assim, até um pouco em choque quando eu recebo, porque não tem idade para isso, né, Ju? Não. Eu falo, leve a sua criança para a igreja desde o seu ventre. É, claro. A criança já vai tendo contato com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Existem até estudos que comprovam a formação do aparelho auditivo. Claro. Então, a criança ela já é inserida no contexto cristão do culto a Deus dentro da igreja, desde o ventre da sua mãe. Olha que legal. Né? É importante ressaltar, pastora, que muitas vezes a mãe ela se anula tanto, Verdade. né? Quando ela chega naqueles meses finais da gestação, Verdade. ela já não tem, né, o mesmo conforto no seu culto, Claro. Uhum. né? Mas que ela precisa ir vencendo os desafios que o nascimento desse bebê, na mais tenra idade, oferecem a ela e não deixar o seu lugar. Engraçado isso, Ju, que você tá falando, porque eu conheço realmente muitas mães que no finalzinho da gravidez acaba deixando de ir, às vezes ao culto, não congregam, e às vezes mais por vergonha do que vão falar, mas se eu sentar no culto, o pastor vai mandar eu levantar, mas eu não tô me sentindo bem para levantar, vou ficar sentada. Mas o compromisso é com Deus, Exatamente. né? Às vezes a pessoa deixa de fazer coisas por vergonha do que os outros vão falar. Valorizar essa etapa, né? E aproveitar esse momento para estocar alimento. É verdade. Aproveitar esse momento para se fortalecer e se preparar para essa nova etapa, para esse novo desafio. E quando trazer a criança à igreja, né? Normalmente a gente aconselha a esperar as vacinas, como a orientação que os médicos trazem, mas que essa mãe se desafie ao desapego momentâneo. O nosso trabalho, muitas vezes, no departamento infantil, pastora, é promover nessa mãe essa confiança de que Deus, no caso da nossa igreja, aqui, né, na Igreja da Graça, é a nossa realidade, o nosso incentivo é que essa mãezinha se sinta segura o quanto antes. Porque o quanto antes essa criança estiver inserida no departamento infantil, no culto infantil, essa criança vai aprendendo também, desde bebezinho, né? As lições da palavra, o juntar as mãozinhas para oração, o aplauso, né? Que dá glórias a Deus, que agradece a Deus. Então, a semente da palavra já vai sendo semeada desde muito cedo. Agora, essa mãe terá que ter esse desapego. Então, que ela tenha um propósito e saiba que aquele momento, né, de separação aparente do seu bebê vai produzir nela fé e fortalecimento, porque ela vai estar orando para as suas noites em claro, né? Oh, meu Deus, é verdade. Como também, né, sendo fortalecida na fé, para que aquela criança também seja conduzida já pela fé. Porque a primeira fé que a criança recebe é a fé da mãe, é a fé do pai. É verdade. É a primeira oração que ela recebe, é do pai e da mãe. No momento da cólica, no momento do desconforto, no momento da adaptação do bebê. Então, quando inserir a criança? Desde o ventre. Desde o ventre. É a minha sugestão. Que lindo. E na Igreja da Graça, a gente tem esse trabalho muito forte, né? A tia Ju tá aqui, eu viajo com as mulheres que vencem aí para todo o Brasil, mas a tia Ju também faz esse trabalho lindo em todo o Brasil, ensinando, ministrando através do Espírito Santo, as tias capacitando, né? Conta mais como é que é esse trabalho. Eu digo que Deus me tirou de trás das malhadas para um propósito, né? Eu sempre falei que eu troco adulto por criança, assim, muito fácil. O coração da criança, pastor, é muito puro. E a verdade, a gente nem vai ensinar. Com a criança, a gente vai aprender. Aprender o que é ser simples, aprender o que é ser manso, aprender o que é ser paciente, aprender o que é olhar nos olhos, o que é baixar a vista quando erra. Então, assim, na verdade, na sala de aula com as crianças, nós temos aprendido. E o Senhor tem colocado no meu coração, tem aberto oportunidades para que eu vá ensinar
ensinar as meninas, né, os meninos, que agora também nós temos tios, como levar a palavra de Deus à maneira da criança. Porque não adianta nós falarmos com uma criança na mesma linguagem que nós conversamos com um adulto. É verdade. Eu digo que eu tenho orado e pedido ao Senhor, e às vezes eu me vejo falando com os adultos como se eu estivesse falando com uma criança. Eu acho máximo. Perguntando, por exemplo, entendeu? É uma coisa que eu sei que o adulto entendeu. A maneira de falar pausado, às vezes a gente usa, né? Mas eu tenho pedido ao Senhor mesmo, porque o intuito é que a criança seja alcançada, pastora. Glória a Deus. É o ensino da criança salva. Essa a sabedoria que nós temos pedido a Deus e temos procurado ferramentas pedagógicas, ferramentas recreativas que tornem o nosso trabalho mais atrativo e preparado realmente para a criança, com total embasamento bíblico, que fique claro. Hoje, no departamento infantil, a gente não está mais no piuí abacaxi, né? Ou entretendo as crianças como recreação. Né? É um culto infantil. É o contato. Não vai lá com pra o salinha, pra culto. escolinha que eu quero ouvir a palavra. É diferente. Eles realmente são ensinados ali na palavra. A gente procura manter, é o que eu falei, cada igreja na sua medida, na sua estrutura, de acordo com a sua realidade. Mas o nosso maior incentivo é que genuinamente a criança receba o primeiro alimento, a palavra de Deus. Glória e que a ela Deus. aprenda a ter o contato com Deus, que seja oferecida a ela a possibilidade até de adoração, porque é da boca dos pequeninos que suscita o perfeito louvor. Glória Então, a Deus. no Ministério Infantil, nosso propósito tem sido esse: incentivar as irmãs e os irmãos a entenderem a importância de deixar os pequeninos estarem com Jesus. Sim. Quando nós preparamos um espaço adequado, com carinho, com brinquedos, com brincadeiras, com uma consagração antecipada, é isso que é importante a gente dizer, pastora. Não é qualquer pessoa, aquela irmã não tá fazendo nada, vai lá ficar com as crianças. Não, existe um cronograma, um estudo, né, preparado. Nós temos andado em concordância e procurado andar em unidade no Brasil, e esse material está até disponível na internet. Então ela recebe o tema, o versículo para memorizar, um quebra-gelo. Que legal. Ele recebe usando a criatividade, uma maneira criativa de ensinar a palavra. Bacana. Ferramentas que estão à nossa disposição. Glória a Então, Deus. no Ministério Infantil, nosso propósito é salvar crianças em nome de Jesus. E temos buscado em Deus maneiras de fazer com que o adulto se envolva nessa atmosfera. Legal. Não de recreacionista, mas de pastores de crianças. Que lindo. Daqueles que se consagram e se preparam com entendimento da palavra para levar a primeira semente, e conforme o tempo vai passando, os nossos pequenininhos vão crescendo, né? E essa semente vai sendo regada. Nós vamos vendo as crianças tendo experiências com Deus, crianças que até levam famílias para a igreja, É verdade, famílias que acabam indo para a igreja porque a criança está pedindo para participar da sua aulinha e do seu compromisso já Legal. com Deus. E é muito gratificante, pastor. Os frutos estão aí a todo vapor. Glória a Deus. E a Ju também vai ter, logo mais, vai estar rapidinho. Daqui a pouco você já vai estar lá, né? Onde você vai estar daqui a pouco? Isso. Nós temos nosso encontro regional e dessa vez é o último do ano, pastora, no interior. É o Bá Rio Ará 2019. Traduz isso aí pro pessoal de casa. Bá de Bauru. De Presidente Prudente, que é onde nós estaremos logo mais às 15 horas. Rio de São José do Rio Preto e Ará de Araçatuba. Que lindo. Então, vai Bauru, bem longe. Presidente Prudente. Bauru, Presidente Prudente, São Legal. José do Rio Preto e Araçatuba. Glória a Todos Deus. envolvidos no Ministério Infantil, chamados para salvar crianças em nome de Jesus, aprendendo mais para ensinar melhor. Amém. Aprendendo mais para ensinar melhor. Ai, que fofo, gente. Falando em agenda, quero chamar sua atenção, então, para conferir a agenda da próxima semana das Mulheres que Vencem. Dia 27, domingo, na região de Franca, teremos MQV na Igreja de Ribeirão Corrente. Dia 28, segunda, na região de Ribeirão Preto, na Igreja de Alvorada Sertãozinho, teremos Mulheres que Vencem, e na região de Registro, em Pariqueraçu, também terá reunião. Para mais informações, siga nossas redes sociais, @Mulheres que Vencem SP. Dia 29, terça-feira, nas regiões de Franca, Ribeirão Preto e Araçatuba, teremos Mulheres que Vencem. Para mais informações das reuniões MQV, siga nossas redes sociais, @Mulheres que Vencem SP. Dia 31, quinta-feira, nas regiões de Santos, São Mateus,
Franca, Limeira, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sapopemba e Registro teremos MQV. Para mais informações das reuniões das Mulheres que Vencem, acesse mulheresquevencem.com.br e siga nossas redes sociais, @mulheresquevencemsp. Minhas amigas, já a tia Ju vai estar lá no interior e eu também vou estar aí no Vale do Paraíba, já, daqui a pouquinho, uma grande reunião, um grande encontro das Mulheres que Vencem na nossa sede regional de São José dos Campos, às 18 horas. Você que está me assistindo agora, dá tempo de se arrumar, dá tempo de estar comigo, vai ter, olha, noite de poder, de milagres, em nome do Senhor Jesus. E eu também vou estar aí com as Mulheres que Vencem, atenção, Mulheres que Vencem de Mato Grosso. Você que é de Mato Grosso, terá um grande encontro poderoso aí da santificação dos fiéis. Homens que vencem, mulheres que vencem, num grande encontro de fé. Reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e, como sinal, ofereceram um sacrifício. Salmo 50, versos 5. Consagração é um processo de consagrar e dedicar-se a Deus. Fiel é aquele que guarda a fidelidade, é leal, constante, perseverante e sincero. A fidelidade é uma qualidade de Deus e pode ser refletida na vida daqueles que são guiados por Ele. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Deus tem nos chamados para sermos consagrados a Ele. E quando alguém recebe a consagração, marca uma mudança na sua vida que permanece para sempre. E os que estão com Cristo não são apenas chamados e escolhidos, mas também são fiéis porque o Espírito Santo produz neles a virtude da fidelidade. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Dia 2 de novembro será um dia marcante para todas as mulheres e homens que vencem de Mato Grosso. Acontecerá o 2º Congresso Estadual de Homens e Mulheres, cujo tema é Consagração dos Fiéis. O congresso dará início às 9 horas no Hotel Fazenda Mato Grosso e contará com a participação de vários convidados especiais de diversos estados do Brasil. No Congresso Mulheres que Vencem, teremos a participação da pastora Thaís Benevente, diretora das Mulheres que Vencem em São Paulo, da cantora Lilian Lopes. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. E Dona Mônica Soares, diretora das Mulheres que Vencem de Mato Grosso. E no Congresso Homens que Vencem, teremos a participação do pastor Carlos Silva, coordenador dos Homens que Vencem de São Paulo. E também contará com a presença do líder estadual da Igreja da Graça de Mato Grosso, pastor Carlos Soares, e do coordenador estadual dos Homens que Vencem, pastor Danielo Rondon. E juntos, homens e mulheres, vamos receber a consagração que será dada aos fiéis. Adquira o seu passaporte e venha receber a consagração dos fiéis. Então, Mulheres que Vencem, Homens que Vencem aí do Mato Grosso. Será um grande encontro de fé no dia 2 de novembro. Aguardo todos vocês lá, vai ser muito forte. Minhas amigas, eu tô aqui com a tia Ju, falando bastante sobre as crianças, mas não só crianças, né? A tia Ju tem um filho já homem, né? Não é nem adolescente, 21 anos, não é 22. isso? 22. E com certeza ela passou talvez por algumas lutas que eu também atendo muitas mães com esse problema. Mães que trouxeram o filho para a igreja bem cedo, então elas praticamente seguiram tudo à risca. Mas quando o filho chegou na adolescência, ele começou a se desviar, começou a buscar outras coisas. Então, assim, eu queria fazer para você, Ju, 2 perguntas. Em que momento da fase da criança ela começa a formar o seu caráter? Aquela coisa assim de contestar, eu tenho a minha opinião, você pai e mãe, você tem a sua, eu acho a minha melhor, enfim, aquela coisa que a gente já conhece. E em que momento, assim, o adolescente, ele precisa ser poupado? Qual é a atitude que a mãe tem que ter com um filho que está passando por essa situação de querer estar buscando coisas fora que ele acha que ele não viveu até hoje?
Então, como você me perguntou, pastora, o caráter, ele normalmente é formado, os estudos dizem, até 7 anos. Só que também nada do que existe de estudo científico é rígido. Sim, existe O tempo vai passando, a quantidade de informações que uma criança recebe hoje já não são as mesmas de quando nós éramos crianças. Com certeza. Então, isso avança e vai sendo modificado. Agora, o que a gente sabe, o que a gente entende é que a criança, ela recebe a semente na primeira infância e após os 7 anos, ela começa a ter a consciência do certo e do errado. Ali pelos 6 anos. Então, ele já entende bem o sim e já entende bem o não. Ele já sabe o que é certo, ele já sabe o que é errado. Agora, quando chega a fase da adolescência, é como se eles começassem a comprovar se o que realmente aprenderam até os 7, 8, 9 anos, isso realmente é fato. A gente percebe que o adolescente, ele é inquirido na escola não só no sentido da vida cristã e da vida com Deus, mas em todos os sentidos, de educação, de costumes dentro da sua casa, de opinião. Então, eles começam a entrar nessa fase de discussão. O conselho é que a mãe não esqueça da primeira semente que ela plantou. E a semente bem plantada, ela produz o fruto, ela precisa ser regada. Como eu falei, desde quando é bebezinho, a gente já caminha levando os nossos filhos ao altar de Deus, a presença de Deus pela fé. E que isso se transforme em paciência pelo respeito na etapa em que o seu filho está vivendo. Nada como olhar nos olhos, pastora. Nada como se preocupar e se envolver com a vida do seu filho. Se ele estiver chorando, que o seu cuidado seja em chorar junto com ele. Que se ele estiver feliz, que a sua alegria seja a alegria dele. Você participando dessa forma da vida do seu filho, desde a primeira infância, o olhar nunca vai mudar. Por mais que os corpinhos, todo o seu desenvolvimento integral aconteça, o olhar de um pai, o olhar de uma mãe, uma palavra branda, uma palavra rígida, de autoridade, é reconhecida pelo filho em qualquer idade. O filho reconhece a voz do pai. Da mesma forma como quando nós plantamos salvação no coração de uma criança, se torna mais fácil a caminhada. Porque antes de obedecer pai e mãe, essa criança aprendeu desde pequena a respeitar a Deus. E ela comprova, e tudo que ela aprendeu, que aparentemente na infância era lúdico, era imaginário, a história de Abraão, Isaac e Jacó, a história de Davi contra Golias, ela começa na adolescência a ter os seus confrontos pessoais. E essa verdade da palavra precisa tomar concretude na vida dela. Então é onde ele vai começar a usar o poder do nome de Jesus. Exatamente. É onde ele vai começar a se santificar, a se separar do que é errado por escolha própria. Ele vai entender o poder que existe na escolha que ele tem, o livre-arbítrio que Deus deu. Que se ele disser sim a algumas situações, ele vai ter que sofrer as consequências daquela escolha. Então é nessa hora que cabe o respaldo dos pais. Sim. Mas ele não pode deixar, pastora, para dar esse respaldo aos 12, aos 9, 10, 11, 12. Tem que ser desvendo. Ai, que lindo, verdade. E a última pergunta, porque o nosso tempo aqui foi tão curtinho que a gente tem mais algumas coisas para mostrar aqui no programa. Mas, Ju, eu queria fazer uma pergunta para você que também eu vejo essa dificuldade nas mães. Até que ponto eu vou poupar o meu filho do mundo? Até que ponto eu vou blindar ele? Porque assim, até uma certa idade, você consegue evitar que ele frequente certos lugares. Mas a partir do momento que ele já entrar na escola, ele já vai ser, não só na escola, hoje na internet a gente é bombardeado a todo momento. Então, assim, eu vou poder poupá-los, assim, os pais que estão em casa, as mães principalmente, Como é que você pode ajudar essas mães? O que você pode falar para elas? O que eu digo é que ela leve, que a sua educação seja pautada na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quem liberta do mundo e das consequências. Quando a gente diz assim, liberta do mundo, liberta das coisas ruins. Liberta da falta de respeito, liberta das tristezas. Hoje está tão em alta, né, os sentimentos de entristecimento, onde muitos entendem até que a depressão infantil acontece, a ausência dos pais, o desapego familiar, onde a criança muitas vezes não tem o olhar dos pais, olhos nos olhos. Sim. Eu digo que todas essas atitudes irão cooperar na adolescência. Sim. Porque não será difícil para um filho identificar o que é certo e o que é errado quando ele for ensinado desde muito cedo. E quem já conheceu Jesus depois dos 9, 10 anos, confie e creia que a palavra por si só, a criança, o coração dela, o coração do adolescente, a gente fala criança porque pra gente, o meu tem 22, naquele é criança, ele não é criança, ele não é criança. Mas pra você. Mas o nosso olhar não pode ser diferente. Sim. O olhar de instrução e de trazer essa instrução. Agora, como que eu posso dar, pastor, o que eu não tenho? Exato. Então, o meu conselho pra toda mãe é firme a sua vida, paute a sua vida, seja a mulher que a Bíblia diz, né? E aí será uma consequência. Eu disse até, pastora, que as tias também são mulheres que vêm. É verdade. Não há divisão entre nós, não. Amém, é verdade. E que haja união. Outra Glória coisa importante é que dentro de uma família se fale a mesma língua. Isso torna o não do pai é o não da mãe. O sim do pai é o sim da mãe. O está escrito na Bíblia que o pai orientar, a mãe vai e confirma. E nessa é um trabalho, né, pastora? É um desafio, né? Normalmente numa casa o homem e a mulher não são iguais, mas o princípio da Bíblia não muda, é o mesmo. Então essa tem que ser a base. Na ajuda para o adolescente, as respostas que ele procura e que ele vai procurar ao longo de toda a vida, como nós, ainda encontramos, todas as respostas estão na palavra de Deus. Não existe um ensinamento novo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo para o bebê dentro do ventre, para a criança de 4, 5, 6 anos e para o pré-adolescente e para nós na nossa caminhada, né? Glória a Deus. Minhas amigas, a gente já está quase chegando ao final do programa. Eu e a Ju, nós vamos fazer uma oração por você que é mãe, que está sofrendo com um filho, seja pequeno, um filho doente, um filho que está nas drogas, está perdido, com más companhias, as amizades. Nós vamos fazer essa oração por você, mãe e pai. Uma oração bem breve, mas creia que o Senhor vai operar em teu favor. Em seguida, eu vou deixar você com 2 recadinhos importantes. Você vai ficar com um recado muito importante, você que é mulher. A Cristiane Postigo, nossa diretora das Mulheres que Vencem do Rio de Janeiro, traz um recado especial para você, mulher. E como você sabe, todo o programa aqui das Mulheres que Vencem nesse período tem trazido uma mensagem como ser uma mulher que vence, da nossa querida diretora do Amazonas, a Ivna. Então, eu vou deixar você com essas 2 mensagens no final do programa. Então, vamos fazer a oração e deixo você com o meu abraço, um beijo e até semana que vem. Vamos fazer essa oração? Sim. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, em favor de cada mãe que está nos assistindo agora, que sofre com seu filho, seja o problema que esse filho está enfrentando, capacita essa mãe, meu Deus, dê coragem a ela. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este filho, em nome de Jesus. Nós estamos na mesma fé e a Tua palavra diz, Senhor, que o que 2 ligam na terra é ligado no céu. Toda ação maligna contra essa casa, contra essa família, toda ação maligna, espírito de incapacidade nesta mãe, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de amargura na criação dos seus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. Haja, Senhor, o Teu poder e a Tua manifestação liberadas nessa oração, é o que cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Minha amiga, toma posse, creia, você é capaz através do Espírito Santo. Tia Ju, foi uma alegria, um prazer estar com você. Espero voltar aqui, ter você mais vezes. Vai ser uma alegria muito grande. Vamos falar de muitas coisas aí falando de filhos, tá bom? Pode contar comigo. Então tá bom. Minhas amigas, um beijão no teu coração. Eu aguardo todas vocês aqui no próximo sábado, aqui na HIT, logo após o culto das 9, tá bom? Grande abraço para você e até lá. Olá, querida mulher que vence. Nesse mês de outubro rosa, eu quero deixar para você uma mensagem. Primeiro, nós vamos ter vários encontros das mulheres que vencem aqui no município e no estado do Rio de Janeiro. Para você saber desses encontros, mande uma mensagem para 998681999 para o nosso WhatsApp, ou então você se cadastre pelo site das Mulheres que Vencem. E sempre, todo mês, você vai receber a programação a cada semana, tá certo? Então, dê o seu e-mail, você vai receber pelo e-mail essas mensagens, tá bom? E, além disso, eu quero dizer para você que
e muitas vezes fala assim, eu tenho até medo de chegar e de fazer o autoexame da mama, eu não quero fazer procurar médico, fazer exame nenhum, porque eu tenho medo. Não temas. O Senhor Deus diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza em quem confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O câncer, infelizmente, tem sido uma peste na nossa sociedade, mas nós precisamos do entendimento da palavra de Deus. Não só no espírito, mas na alma e no corpo. Por quê? Assim como Jó teve medo, e o medo foi a porta onde Satanás usou para poder atacar a vida daquele homem, nós precisamos fechar essa porta. Além disso, nós precisamos ter hábitos de vida saudáveis no nosso corpo, para que a gente não venha sofrer com enfermidades, fechar essa porta também. Como? De uma alimentação saudável, através de alimentação saudável, através de hábitos de exercícios físicos, combatendo a obesidade. E, além disso, nós precisamos viver na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso esconderijo. Seu seio não foi feito para ter nenhum ovo aí de Satanás, não. Seu seio não foi feito para você chegar e para você sofrer, mas seu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, participe de um dos encontros das Mulheres que Vencem, acesse facebook.com/Mulheres que Vencem RJ, lá você também encontra as lives quando eu vou lendo todos os encontros que tem na semana. Geralmente eu faço isso ou no início, até na sexta-feira eu estou colocando a live de qual vai ser o encontro que vai acontecer no sábado. E venha em nome de Jesus participar e vencer com Cristo Jesus, porque Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza em quem você pode confiar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ela teme ao Senhor. Provérbios 31 vai terminando com um lembrete de que as coisas exteriores importam menos do que as interiores. Veja comigo o versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O autor de Provérbios está dizendo que a graça, essa qualidade de falar de forma agradável, de ter uma boa presença, ela é enganosa. E a formosura, a beleza exterior, também pode ser vaidade. Ele não está querendo dizer com isso que nós não devamos ser mulheres agradáveis no falar, de boa presença, carismáticas. Não está dizendo que não possamos ser elegantes, de bom gosto, como nós já vimos aqui nessa série de mensagem, que não possamos cuidar da nossa aparência, da roupa, do cabelo, da pele. Isso tudo é válido, pode ser feito, mas isso não é prioridade. O que ele está dizendo que é o mais importante no final do versículo? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temer ao Senhor. Este é o segredo para tudo isso que nós vimos aqui. Temer é honrar, é reconhecer que Ele é Deus sobre as nossas vidas, que a palavra dEle é verdadeira e que ainda que nós não compreendamos por que nós devemos obedecer, por causa do temor, por causa do respeito, por causa de uma reverência que temos pelo Senhor nosso Deus. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que coloca Deus sobre todas as coisas na vida dela, que reconhece que ela precisa ser guiada por Deus em todas as decisões, em todas as atividades cotidianas, essa mulher será louvada, essa mulher será bem-sucedida, ela é virtuosa e ela é uma mulher que vence, porque o Deus Todo-Poderoso é quem tem o governo da vida dela. E isso não é tão fácil quanto parece, porque muitas vezes nós resistimos ao Senhor, resistimos à palavra dEle, à orientação que Ele nos dá. Acreditamos em parte da Bíblia, queremos as bênçãos que vemos aqui prometidas para nós, mas em alguns momentos, quando há orientações explícitas sobre o que devemos fazer, como devemos nos comportar, nós resistimos ao Senhor. Estamos numa geração onde o feminismo impera.
onde os papéis das mulheres estão sendo reescritos. Como que nós nos comportamos nesse debate? Nós ficamos com o que diz a palavra do Senhor ou nós negamos a palavra de Deus e caminhamos na corrente do mundo? Há mulheres que não se sujeitam aos maridos em hipótese nenhuma, porque se enxergam iguais, somos iguais em direitos, somos iguais enquanto filhos de Deus, mas não somos iguais em papéis. Deus nos fez de maneira diferente, Deus nos fez de maneira especial. E se você resiste ao Senhor, quando vê aqui na palavra de Deus que é preciso perdoar 70 vezes 7, você diz de jeito nenhum, eu não sou esse tipo de mulher. Eu não vou perdoar, eu não levo desaforo para casa. Se você resiste ao Senhor, você não o teme. Você não reconhece que Ele tem autoridade sobre a sua vida. Precisamos servi-lo com humildade, servi-lo nos colocando abaixo do Senhor, nunca acima, nunca igual, nunca achando que nós sabemos mais, que nós temos a melhor resposta. Veja, você pode cuidar de sua aparência, você pode cuidar da sua apresentação pessoal, mas você precisa cuidar muito mais da sua postura diante de Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que o seu louvor venha através da sua obediência à palavra de Deus, sujeitando-se a Ele, tornando-se de verdade uma mulher virtuosa, uma mulher que vence.